Bom dia! Começamos agora o nosso Café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Café com Jesus hoje vai trazer para nós um momento muito especial sobre o dom da ciência. Um dom que Deus dá para o nosso coração, para a nossa vida, que é a graça de nós enxergarmos o nosso mover aqui nesta terra com um olhar divino. Então, aquela famosa pergunta que sempre a gente faz: o que Deus fazeria diante desta situação? O que Jesus fazeria? Como que Ele trataria a vida humana diante dos animais? Qual que tem o seu valor? Qual que é o discernimento? Diante da vida, o aborto, diante de tudo isso, como que nós estamos reagindo? Como que nós viveríamos diante de um casamento? Como que é um olhar divino diante de tudo isso? Como que eu estou trazendo para a minha vida? Então, que o dom da ciência hoje traga para nós esse momento. Em nosso primeiro momento, nós convidamos o Senhor a fazer parte deste momento muito especial. Louvemos ao Senhor com todo o nosso coração. Por isso, Senhor, neste dia que se inicia, eu louvo pela Tua grandeza, eu louvo pelo Teu mover na minha vida. Tudo que faço, tudo que eu vou fazer, eu louvo por Sua grandeza, tudo que sou, que tenho. Eu louvo por Sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti, Senhor, o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer. Consagra a minha vida toda. Coloca a mão no seu peito e diz: eu consagro a minha casa, a minha família, o meu agir, os meus ouvidos, a minha boca, Senhor, os meus olhos. Inclino todo o meu agir, o meu proceder a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, nesse momento, nós trazemos essa reflexão diária sobre o dom do conselho. O que é o dom do conselho? Como que eu vou direcionar o meu coração diante deste dom do conselho? Como que reage o meu coração diante desse mover que Deus dá para nós, o dom do Espírito Santo que é derramado sobre o nosso coração, para que a gente convide o dom do Espírito Santo para direcionar o nosso coração. Então vamos lá? Como diz o catecismo, diz assim para nós: o que é ciência? Ciência é um dom pelo qual julgamos retamente das coisas criadas e conhecemos o modo de bem usar delas e de agir ao último fim, que é Deus. Então o dom de ciência nos faz compreender retamente o que são e o que devem ser as coisas criadas, conforme os desígnios divinos da criação e da elevação da ordem sobrenatural. É aquele olhar que nós vamos ter diante da criação, diante do mundo, colocando Deus em primeiro lugar, colocando Deus à frente. Como que Deus agiria, como que o nosso Senhor veio, o Verbo se fez carne para nos ensinar a ganharmos a vida eterna. Então, qual que é o direcionamento que o meu coração tem a partir disto? E qual que é o fruto e a característica desse dom? É o senso da fé, que leva a discernir com facilidade o que aproxima ou afasta de Deus na ciência. Então, irmãos, o que aproxima eu de Deus, o que me afasta de Deus. Então, esse mover diante do mundo, o que me aproxima dele e o que me afasta, esse dom vai fazer com que eu me aproxime de Deus. O dom da ciência nos aproxima de Deus. Então eu tenho um olhar divino, eu convivo com Ele. Eu sempre costumo dizer assim: se eu quero ir para o céu, eu tenho que conviver com Deus. Agora eu levo uma vida aqui neste mundo mundana, não estou nem aí para Deus e eu quero ter a convivência com Deus. Quando Deus vem me dizer algo, eu não estou nem aí. Aí eu quero caminhar hoje com o mundo e deixo Deus de lado. Então esse dom nos traz esse conhecimento, traz que a gente reaja de uma forma como? Nas artes, facilite que eu me aproxime ou me afaste de Deus. Então, que eu me aproxime de Deus. Então, nas artes, nas leis, nas modas, nas tendências ou nas instruções humanas, percebe-se facilmente o seu sentido sobrenatural. Por exemplo, por que a dom da ciência nos faz você compreender sobre até o que você veste? Um exemplo, qual o motivo seria que Deus trazeria para nós para que eu pudesse entender? Nós humanos, a pessoa usa roupa curta, se expõe. Qual o motivo? É como se eu falasse assim: eu quero me divertir, eu quero viver os meus prazeres,
E isso eu preciso chamar atenção, certo? Diante de um olhar divino, como diz, eu fui na missa aqui, onde que um padre falou assim, que como que seria se você estivesse na sua casa e chegasse lá e batesse na porta, São José e Nossa Senhora, tivesse tido um temporal, uma chuva forte, estava todo molhadinho, e chegasse e batesse, a hora que você abrisse a porta da tua casa, você daria de frente com eles. Aí Nossa Senhora falasse assim, meu filho, minha filha, eu estou tudo molhada, tem como você me arrumar uma roupa sua para me vestir? Aí eu digo para você, Nossa Senhora vestiria a roupa que está lá no seu armário? Assim tem que ser como você vai na Santa Missa. Então o dom de ciência vai te fazer compreender com o olhar divino o que você fazeria, o que você faz na sua vida. Assim, meu irmão, é a mesma coisa, eu vou dizer para as mulheres, para os homens, né? Também São José vestiria a roupa que você está vestindo. Por isso a importância de você ir na missa bem vestido, não se expor, porque você não vai lá para chamar atenção humana, você vai lá para estar na frente de Deus. Então que aquela roupa que você vai não faça outro pecar. Então é esse mover que o dom da ciência vai fazer você compreender. O mundo vai dizer assim, isso é radical, o que tem? Tá calor. Mas que nós tenhamos o dom da ciência, vamos pedir o entendimento divino, como que ele gostaria que eu reagisse. Então ele faz nós enxergarmos com os olhos da fé a verdade divina. Senão, nós entenderíamos tudo isso de uma forma diferente. O dom da ciência nos traz para esse conhecimento. Outro algo muito importante, o dom da ciência nos faz compreender sobre como usar as coisas, como reagir diante da verdade de Deus. Por exemplo, quando falo do casamento, ter filhos. Qual a finalidade de um casamento? Então a pessoa quer casar para viver uma vida de solteiro. Não é essa a finalidade do casamento. Casou, você tem que viver a verdade. O dom da ciência vai te fazer compreender como. Você que vivia a vida de solteiro, você casou e você está lá no bar todo dia, você está lá com os amigos todo dia, você fala, eu tenho que ter amigos, agora já casei, eu vou ter que largar meus amigos. Querido irmão, o dom da ciência vai fazer você compreender que você casou para você ter uma família, para você amar os seus, para você colocar Deus à frente na sua casa, para você colocar o sacramento. Aí você vai entender que o casamento não é uma coisa, não é sexualidade desgovernada, não é prazeres, o casamento é união, é respeito, é colocar Deus à frente. Então você vai casar na igreja, aí você vai entender o que é um discernimento do dom da ciência, como que Jesus agiria, como que São José agiu, como que ele teve respeito com Maria, ele teve um direcionamento divino diante do anjo. Então, irmão, você olhar o olhar divino. Então, isso desde o começo da criação, Deus colocou isso para nós. Então, ele quer que o casamento seja a unidade, a família, a unidade em Cristo. Então, você casou, tem discernimento, tem o dom da ciência, vai te dizer, vai te mostrar que o casamento é para ter filhos. Então, uma família que não quer ter filhos também tem que tomar cuidado com essa situação. Você já teve filhos, né? Você ter filhos é muito importante porque é o querer de Deus. Então, casou, ter filhos, você faz essa ali diante do altar, você fala isso. Então, esse é o dom da ciência que faz compreender isso. E aí, também, irmão, você que casou, que tem uma vida de solteiro, tome cuidado. Porque naquela hora ali, aquele solteiro vai te oferecer coisa solteira. Vai te oferecer o quê? O dom de ciência vai te fazer te compreender isso. Vai te oferecer mulheres, porque ele é solteiro. Vai te oferecer bebida, pode voltar tarde, ele é solteiro. Né? A tua casa tem um monte de gente esperando, não está nem aí. Então o dom de ciência vai te fazer olhar assim. É um olhar solteiro. Qual que é o olhar do casado? Opa, tem que andar com a minha esposa. Onde que eu for, ela tem que ir junto. Onde é assim, nós vamos indo. E vamos caminhando junto. Amém? Então vamos lá. E sobre a outra questão também, que hoje é muito abordado também dentro assim, do mundo, né? O valor da vida. Nós temos que valorizar o valor da natureza, nós temos que valorizar os animaizinhos, não pode matar isso, não pode matar aquilo, um animal, né? A natureza também é importante, mas nós temos que entender. E o aborto? Por que então, se tem sentido, eu não posso matar o animal e eu posso abortar, certo? Então assim, entendemos isso, um dom divino que Deus faz nós compreendermos. E vamos lá na palavra agora, para a gente finalizar o nosso momento do dom da ciência. Pega a tua palavra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei mais vós do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só covado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com
vestes, considerais como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe o que é necessitado. O que necessitas de tudo isso? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, com esta palavra não precisa dizer mais nada. Que o nosso olhar seja divino. Que nós saibamos valorizar as coisas que é divina, o que Deus traz para nós. Então, se nós valemos mais que os animais, por que o animal não pode ser, tem os seus privilégios, né, que não pode tirar a vida, e o homem tem que tirar? Tomemos cuidado aonde que eu estou colocando o meu pé, aonde que eu estou seguindo, a quem estou inclinando o meu coração. Aí assim eu digo também, na sua casa, na sua família, que o dom da ciência vem trazer para nós hoje um direcionamento verdadeiro, aquele direcionamento com olhar para Jesus. Coloca a mão no teu coração hoje. Diante de tudo isso que nós ouvimos, o que vos preocupeis, com o que vestir, com o que comer, o que Deus está colocando para nós, as nossas preocupações. E essa palavra vai começar dizendo assim: confiança em Deus, é o título da Bíblia aqui. Confia no teu Senhor, confia em Deus, coloque toda a tua vida para Ele. O dom da ciência vai fazer você ter esse olhar. Tudo que eu faço, eu vou perguntar para Jesus: o Senhor fazeria isso? Senhor, como que o Senhor fazeria nessa situação? Se está faltando alimento aqui em casa, o Senhor levantou a mão aos céus e multiplicou os pães. Multiplica, Senhor, aqui dentro da minha casa. Multiplica, Senhor, aquilo que está faltando. Senhor, naquele momento que faltou naquele casamento a água, o vinho, a nossa mãe foi lá e viu lá e olhou naquele momento um olhar de mulher. Você mulher com olhar divino, olhar de Maria, olhando para a divindade, aquele momento de Maria. Ela foi lá como mãe e olhou o que faltava. O Senhor está me colocando assim, tem esse olhar também, esses cuidados. E com discernimento, coloca a tua palavra a Deus. Está faltando vinho. E naquele momento, ele fala, ainda não chegou o meu momento. Mas Deus ali, ele olhando para a necessidade, ele fala assim: buscai a água, enchei as talhas. Qual que é a talha da necessidade hoje da sua vida, meu irmão, minha irmã? Que você precisa apresentar a Deus com olhar divino, aquele olhar que trouxeram para ele a situação. A você, mulher, dona de casa, o que você precisa trazer aos pés de Jesus, como Maria, nossa mãe? O que você precisa trazer para ele? Um olhar divino. Maria trazia seu filho e ele foi naquele momento, ele escutou ali aquela necessidade, aquele coração de mãe. Fazei tudo o que ele vos disser. E naquele momento, Jesus, ele encheu as talhas que faltava do vinho puro, o vinho do amor, o vinho da compreensão, o vinho do diálogo, o vinho da convivência. O que está faltando dentro da sua casa? É um olhar divino para você agora, no seu casamento. Talvez para você homem, para você mulher, está faltando essa vida de um direcionamento dentro do teu casamento, de vida de solteiro, querer estar lutando casado, querendo ter vida de solteiro. O Senhor falou muito forte isso hoje, porque eu convivia com isso. E quantas vezes eu fiz isso, meu irmão, com o meu coração endurecido, por causa que eu tinha brigado, discutido com a minha esposa. Aí eu ia lá procurar um lugar errado. Onde você está procurando o conforto do teu coração? Confia no Senhor. E a palavra diz, vai até Ele. Converse com pessoas para te dar direcionamento certo. Não procura colocar teu coração na bebida, nos vícios, achando que isso é um direcionamento correto. Olha com olhar divino. Jesus tudo voltava os seus olhos ao Pai. O que Jesus fazeria nessa situação? Perdoa, conversa, vence o teu eu, silencia. É o ensinamento do nosso Senhor. Diante de um ataque ele silenciou. Diante de um ataque ele mostrou a verdade. Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós hoje esse dom, o dom da ciência, para que a gente tenha esse olhar na nossa vida. Que a gente volte o nosso coração para Ti, Senhor. O que o Senhor fazeria hoje
que o Senhor fazeria diante dessa situação da minha vida? Como que o Senhor agiria? Que este olhar, meu irmão, fique no teu coração. Quando você for olhar para alguém da sua casa e brigar, Jesus fazeria isso? Quando você for lá falar mal de alguém, Jesus falaria? Assim é uma forma que a gente vence. Assim eu estou conseguindo vencer o meu eu. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus ilumine, que esse Café com Jesus seja para você um bom crescimento espiritual. Que Deus traga para você um direcionamento conforme a igreja e o teu coração. Segunda-feira, o último dom, piedade. Que a gente possa vencer mais esse caminhar com Jesus. Café com Jesus. O melhor momento para a gente iniciar o dia com o direcionamento da igreja, com o direcionamento da palavra e junto como leigos vivendo essa graça. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vou terminar aqui e vou finalizar rezando a Ave Maria. Que Nossa Senhora passe à frente da sua casa, do seu coração, derramando sobre nós também a graça de um olhar feminino, um olhar de mulher, um direcionamento para você, mulher. Como eu disse, vestiria a roupa que Maria vestiria? Como que está o teu agir? Que Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.